Acabou agora Botafogo e Corinthians. Cara, foi um jogo equilibrado, muito mais equilibrado do que eu pensei. Na verdade, eu pensei que o Botafogo ia atropelar o Corinthians e, de certa forma, no primeiro tempo foi essa a impressão que a gente teve mesmo. Mas no segundo tempo o Corinthians reagiu, o Corinthians do valente Memphis Depay, que conseguiu fazer o gol do empate, cara. E não tem muito a falar desse jogo aí não, porque CBF, vai a merda com esse negócio de 4 jogos ao mesmo tempo, cara. Putz grila. Fiquei com 4 telas assim, eu não consegui extrair quase nada dos jogos. Vamos falar agora de Fortaleza e Bragantino, que pra mim foi um jogo surpreendente, porque o Fortaleza ele vinha numa crise muito grande, ele vinha com jogos muito ruins e o Bragantino vinha numa sequência contrária, né, cara? Tava numa sequência boa aí, vitórias, tava brigando ali pelas primeiras posições da tabela. E com certeza o Flamengo e o Cruzeiro devem aproveitar esse vacilo aí do Red Bull para poder abrir margem na distância. Palmeiras também deve aproveitar. E aí, vocês já esperavam esse resultado? Comentem aí embaixo. Mirassol e Vitória. E se a gente tinha alguma dúvida que o Mirassol é a nova Chapecoense, essa dúvida caiu por terra, porque Mirassol ele vira gigante contra certas equipes. Aí agora contra o Vitória não jogou nada. O Vitória também é uma equipe que a gente não sabe muito bem definir, porque em alguns jogos parece time que vai disputar contra o rebaixamento, e outros jogos parece até que vai disputar na primeira parte da tabela. Então é isso, cara, é isso. Agora vamos ao jogo dos 4 que me pareceu ser o mais interessante, porque era o jogo do bora ver, né, cara, pro Santos. Por quê? O Santos ele vinha numa campanha muito ruim. O Neymar ele voltou de lesão, deu uma melhoradinha ali no time. Chegou a ganhar do Flamengo. Chegou a ter jogos que o Neymar teve uma participação ou outra nos lances de gol. Só que aí pega uma sequência ali de derrotas, né? E pra piorar, O Sport abre vantagem no placar. o Sport que, vamos dar o contexto, né? 16 partidas no campeonato, 4 pontos, sem nenhuma vitória. Um time que não venceu um único jogo em 16 jogos. Talvez o campeonato mais disputado do mundo, mais equilibrado. Não foi falta de vontade do Leão para poder mudar essa escrita, mas o Santos acordou para a vida, né? O Neymar fez um gol e ainda não satisfeito, né? Deu assistência pro segundo gol, que foi um gol de muita categoria do atacante do Santos. Muita categoria. Pena que o Santos não mantém essa constância pro restante do campeonato. Senão ele estaria numa posição muito mais gloriosa do que essa posição em glória que eles estão. E aí? Deixem aí nos comentários. Dessa vez eu vou pedir que vocês deixem nos comentários quais são os 4 times que vocês acham que vão ser rebaixados. A opinião de vocês mudou nessa última rodada? Comentem aí. Acabou agora Palmeiras e Grêmio, cara. O jogo que com certeza marca o que uma equipe deve fazer para poder sair de uma disputa de liderança. Porque, pelo amor de Deus, cara, o Palmeiras, depois que fez o primeiro gol, ele estacionou. Deixou o Grêmio gostar do jogo, deixou o Grêmio sentir. E, meus amigos, não saiu o empate por pura incompetência do Grêmio, cara. Pura incompetência do Grêmio. Os jogadores do Grêmio tiveram várias oportunidades para poder
para marcar esse gol de empate. A princípio, no primeiro tempo, pareceria que seria só aquela que o goleiro defendeu, mas no segundo tempo o Grêmio foi de igual para igual, cara. Ele foi de igual para igual e em alguns momentos até superior ao Palmeiras, cara. Aí vai o Abel fez umas mudanças que eu não consigo entender a lógica dele ali, porque dá uma retrancada na equipe e chama ainda mais o Grêmio pra cima. E foda isso, mano, é complicado. Vamos lá, Cruzeiro e Ceará, acabou ainda agora. E teve um resultado que foi bem surpreendente, cara. O Caio Jorge, artilheiro do Cruzeiro, ele começou abrindo o placar. Mas o Ceará, ele desde 2021, cara, se eu não me engano, quando o Ceará foi rebaixado, que o Ceará não ganhava fora de casa, cara, no Brasileirão. E essa escrita finalmente caiu e caiu contra o Cruzeiro, cara, que é simplesmente o líder do campeonato. O Ceará fez o jogo da vida dele, o Antônio Galeano botou duas pra dentro e surpreendentemente, cara, sim, o Ceará virou o jogo pra cima do Cruzeiro. Parece um roteiro de cinema, né? Em São Paulo a gente teve o clássico dos tricolores, o São Paulo e o Fluminense, né? O São Paulo que eu tinha falado do Ferreirinha que ele tinha voltado a jogar na última partida. E agora parece que é o Ferreirinha de antes. Porque ele jogou muito, o Luciano também jogou pra caramba, a Arboleda, o time inteiro do São Paulo funcionou muito bem. Eles vêm apresentando um estilo de jogo que me agrada muito de assistir. É sempre um dos jogos da rodada que eu mais anseio por assistir. Porque sempre acaba sendo um jogo legal, bem jogado. Depois que estava 2-0, o Fluminense tentou recuperar, chegou a fazer um gol. Mas não foi o suficiente. Eles acabaram levando mais um e foi a tampa no caixão. No duelo dos tricolores, melhor pro time paulista. Agora a gente vai falar de Bahia e Juventude. Cara, Bahia e Juventude. O Juventude tá melhorando um pouco em questão de marcação e tudo mais. Esse placar foi meio enganoso porque 3-0 a pessoa pensa, o Bahia dominou o jogo de cabo a rabo e não foi muito bem o que aconteceu. O Bahia tentou se impor durante todo o jogo, mas só ali depois que o Juventude deu uma cansada ali que o Bahia conseguiu encontrar boas jogadas ali e abriu um placar. Acabou agora Internacional e Vasco, um jogo que terminou em 1-1. E cara, é como eu tava falando, o Inter não é tudo isso, mas aí vocês vão falar, o Inter fez uma sequência boa aí. Fez uma sequência boa contra times basicamente irrelevantes. Essa é a grande verdade da coisa. Agora foi enfrentar o Vasco, levou o primeiro gol ali. Tava com uma dificuldade danada, não conseguia fazer nada. No segundo tempo eles se arrumaram um pouco, tiveram mais oportunidades, mas só no finalzinho que eles conseguiram fazer um gol de empate e... cara, vexatório, né? Vamos combinar. Pelo lado do Vasco, eu gostei muito que eles apresentaram mais do que cruzamento para a área. Já é uma grande evolução isso, você falando em Vasco, né? Teve um momento na partida que realmente pareceu que o Vasco ia ganhar. Inclusive eu fiquei até ansioso para ver o que o Josão vai falar sobre esse jogo. E no mais é isso. 1-1 e bora pro próximo jogo. Para fechar a rodada, a gente teve Flamengo e Atlético Mineiro, né? O Urubu contra o Galo. E o Flamengo teve bastante dificuldade, porque o Atlético Mineiro estava marcando muito bem os jogadores do Flamengo, estavam acabando com as
oportunidades que o Flamengo criava e o gol não saía por nada, né? Aí chegou o segundo tempo, o Flamengo fez o 1 a 0 e ali, meu amigo, era só administrar, mas o que acontece, né? O Flamengo ele não conhece, não tem retranca no conceito dele. O que ele fez foi que ele começou a apertar o Atlético. O Atlético não conseguia basicamente jogar, foi relegado a ficar no próprio campo de defesa ali. E só no finalzinho o Flamengo cansou um pouco, o Atlético teve algumas chances, mas nada que realmente assustasse. O Flamengo conquistou os 3 pontos e aquele negócio, né? Voltou a ser o líder. Então, como o Flamengo sempre diz, segue o líder.